Alô, galera do oitavo ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando da nossa independência do Brasil, que não foi tão independência assim, né? Então nesse vídeo eu vou dar continuidade nesse assunto e vou falar do primeiro reinado, período esse que ficou conhecido o nosso primeiro governo, comandado pelo então Dom Pedro I, tá? Logo após a independência, o Brasil se torna uma nação, enfim, né? Apesar de ter adquirido grande dívida externa para comprar essa independência e ter passado da mão dos portugueses para a mão dos ingleses, o Brasil sim, agora era uma nação independente. E Dom Pedro I tinha uma missão muito difícil pela frente, né? Administrar uma ex-colônia, agora endividada, com algumas revoltas já acontecendo no território. E lá foi Dom Pedro para enfrentar essa difícil missão. E ele foi surpreendido por um fator muito negativo para o Brasil, logo no início do governo dele, que foi o quê? A Guerra da Cisplatina. Por exemplo, o Uruguai. O Uruguai pertencia ao Brasil. E a gente perde nessa guerra. Tá? Imagina, Soares podia estar jogando na seleção brasileira, né? A gente perde o Uruguai e teve um baque muito grande, porque apesar de ter perdido o território, tivemos muitas mortes, o exército que ele confiava tanto ficou com a moral enfraquecida, né? Então Dom Pedro já ficou balanceado, né? E aí acontece que o seu pai, Dom João VI, lembra? Aquele que veio para cá em 1808, ele morre em Portugal. Ele tinha voltado para Portugal e ele morre. Então o trono fica vago. Então o que Dom Pedro faz? Ele não quer sair do Brasil, mas ele também não quer que o trono português caia nas mãos de uma pessoa indesejada, como por exemplo seu próprio irmão. Eles se odiavam, o Miguel, Dom Miguel. Então ele entra no acordo e consegue colocar a sua irmã no trono. Mas a sua mãe, Carlota Joaquina, junto com seu inimigo e irmão, Dom Miguel, consegue dar um golpe e pegar o trono português. Então ele tem que sair do Brasil e retomar esse trono para ele. Mas para isso ele tinha que sair. Então ele aproveita que já estava muito satisfeito aqui no governo brasileiro, principalmente dias antes que ele foi recebido por garrafadas, que foi conhecido como a Noite das Garrafadas, ele abdica, ou seja, ele pede para sair. E ele larga o trono brasileiro e vai se tornar rei de Portugal. E aí? Brasil recém-independente, né? 9 anos somente depois, porque isso aconteceu em 1831, né? Lembrando que 1822 foi a independência. Então, apenas 9 anos depois, o Brasil fica vago. Mas a gente tem que lembrar que num governo monárquico há uma dinastia, ou seja, o pai sai, entra o filho. E o Dom Pedro I tinha um filho já, o Dom Pedro II. Mas tinha um detalhe muito importante nessa história. O seu filho tinha apenas 5 anos de idade. Então ele não podia governar. Ele ia ter que se tornar o maior de idade. Então deveria esperar. Mas Dom Pedro não esperou, Dom Pedro I. Ele partiu para Portugal e deixou o trono vago para o seu filho. Então foi necessário naquele momento criar um governo provisório, tá? Que ficou conhecido como período regencial. Nesse período regencial o Brasil viveu de longe os seus mais tumultuados anos de vida, né? E muitas revoltas aconteceram, como a mais importante, a da Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas esse é um vídeo que eu vou fazer detalhadamente para vocês, contando as revoltas. Então o Brasil se tornou um barril de pólvora, digamos assim. Dom Pedro morre por lá mesmo, então acaba a chance de um retorno e reassumir o trono. O seu filho, né, uma criança apenas, não pôde assumir, até que quando Dom Pedro II, Pedrinho, filho de Dom Pedro I, fez 15 anos, eles não aguentaram esperar mais e transformaram o menino, o adolescente Pedro, no grande imperador do Brasil. Mas essa também é uma outra história que eu vou contar mais à frente no vídeo. Então eu queria apenas que vocês se antenassem, tá? Sobre o primeiro reinado do Brasil, esse reinado meio tumultuado, né? Que tivemos um imperador que poucos anos apenas no governo brasileiro pede para sair, abdica, volta para Portugal, assumiu um trono que foi roubado, entre aspas, do seu irmão, que era inimigo dele. Então, e ele deixa aqui uma criança de 5 anos que não podia assumir.
Aí não esquecer desse período regencial, que a gente vai falar um pouco mais depois, que foi um período muito tenso aqui no Brasil, tá? Então não se esqueça desses detalhes e até a próxima.